programa de hoje vamos conhecer o Kardian, o novo SUV compacto da Renault. Ainda conheceremos os absurdos da nova geração do luxuoso Range Rover. E fomos conferir também o Toyota Mirai, o carro a hidrogênio que promete inovar no uso de etanol no Brasil. Seja muito bem-vindo ao programa 4 Rodas. Eu sou Henrique Rodrigues e hoje eu vou te levar para uma volta em carros muito distintos, desde o luxuoso Range Rover de nova geração até o Toyota Mirai, um dos primeiros carros a hidrogênio vendidos no mundo. Mas para começar, nós vamos conferir em primeira mão o Renault Kardian, o SUV compacto que promete iniciar uma nova fase da Renault no Brasil e no mundo, na verdade, fora da Europa. Ele estreia uma nova plataforma e também um novo motor turbo no Brasil e já chega prontinho para se tornar híbrido nos próximos anos. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo. Nem novo Logan, nem novo Sandero. O carro que inicia a nova fase da Renault no Brasil é esse daqui, o Renault Kardian, um SUV compacto com alguns trejeitos de Stepway. E assim, eu tô com o tempo contado para te mostrar tudo sobre ele em questões de o que ele representa para a Renault no Brasil e como um modelo global também. Então, vamos lá. Eu já estou imaginando que vai ter muita gente relutando para aceitar que o Kardian é um SUV compacto, como aconteceu com o Nivus e também com o Pulse. Mas o fato é que ele tem as medidas-chave para ser considerado SUV compacto. Ele tem 21 centímetros de vão livre do ponto mais baixo da carroceria até o chão. E aqui na frente ele tem 20 graus de ângulo de ataque e lá na traseira são 36 graus. Então ele tem uma capacidade de, no mínimo, encarar todas as valetas e todas as lombadas da cidade sem raspar essa frente aqui, esse para-choque, com essa base do para-choque prateada, sem ralar isso aqui tudo. Ele também não tem aqueles defletorizinhos para ficar raspando. Agora, também vem ao caso o fato de ele ser muito parecido com a nova geração do Dacia Stepway, vendido na Europa. Se você olhar bem, por mais que essa grade aqui seja completamente diferente, tem esse novo logotipo da Renault bem saliente aqui, o formato dessa peça é igual. Boa parte do formato do para-choque também é igual. O que muda de verdade é basicamente a posição do farol, que aqui ele está mais para cima, né, e esse vão preto foi deslocado para baixo, e a largura dessa DRL, que aí se torna um DRL, e também a seta de LED. Portanto, aqui nós temos um conjunto de faróis full LED, inclusive até o farol de neblina que fica aqui embaixo, que não existe no Dacia, é de LED. Isso já é um ponto significativamente diferente, mas dá pra ver que esse carro aqui tem muitos detalhes dos Dacia, como nós vamos ver na lateral. Bom, essa cor aqui é a cor de lançamento, ele se chama Laranja Energy e o teto preto vai estar sempre acompanhado dessa cor. E dá para reparar aqui que é uma Premier Edition, então provavelmente esse daqui é a configuração da versão de lançamento desse carro, só que o lançamento dele só vai ser em janeiro de 2024, com o início das vendas em março. Outras coisas legais para mostrar aqui na lateral. Tudo bem, ele é mais alto, essas molduras aqui tem algumas diferenças, principalmente na saia em relação ao Dacia, e as rodas são aro 17 com pneu Scorpion. Mais um detalhezinho para você não, né? Para a Renault tentar convencer a gente de que é um SUV. É um pneu de SUV. Maçaneta fica um pouco mais para baixo. As portas, né? Na verdade, o recorte da porta é do novo Sandero, é do Stepway da Dacia. Só que a Renault fala, né? Não é um carro igual porque eixos, suspensões, arquitetura eletrônica, tudo isso é bem diferente. Só que as dimensões são praticamente as mesmas. 4,12 metros de comprimento, 2,60 metros de entre-eixos. É pouco mais de 1 centímetro a mais do que o Sandero, que nós temos quase, na verdade, tínhamos aqui no Brasil, porque está prestes a sair de linha, mas é um pouquinho maior em termos de dimensões. Ele fica aí abaixo do Nivus em 14 centímetros e 3 centímetros acima do Pulse.
Essas barras longitudinais no teto são meio abrutalhadas quando você vê, porque elas são bem grandes, bem altas. Só que ela tem uma grande diferença para outros carros desse segmento, elas são funcionais. Além de você conseguir colocar 80 kg de carga aqui em cima, essas barras elas giram e você consegue colocar elas na transversal. Facilita para quem, por exemplo, vai transportar uma bicicleta aqui. Você evita de ter que comprar uma barra transversal para apoiar aqui. Então você joga essa para lá, puxa aquela para cá e pronto, você já tem um rack funcional para você conseguir de fato utilizar. Não é de plástico, não é nada de enfeite. Chama a atenção, mas pelo menos é de verdade, funcional. E é igual na Dacia. Embora os volumes e as dimensões sejam de Clio e de Sandero, a traseira até tem alguma personalidade, principalmente por causa dessas lanternas em forma de C, com uma profundidade aqui, uma peça meio em terceira dimensão, só que essas lanternas não são de LED. Elas são de lâmpadas ainda para seta, para luz de ré, enfim. Kardian vem bem no meio da tampa, o logotipo da Renault novo e a câmera de ré está aqui. Na verdade, as versões mais completas tem câmera 360, então tem câmera na frente, atrás e nos retrovisores para dar aquela visão de cima, e você também pode selecionar cada câmera na central multimídia. E esse para-choque tem uma parte preta bem grande, é bem saliente, justamente para evitar aquele impactozinho que, bem, é bem essa a função de um para-choque. E esse porta-malas aqui vai dar o que falar. Por quê? Porque cada um mede do seu jeito. Na medida correta, que é a VDA, que você mede com tijolinhos de 1 litro, ele tem 358 litros. E aí você pode comparar esse 368 com os 410 do Nivus. Beleza. Só que, se você usa toda a capacidade volumétrica desse porta-malas para medir, ele tem 410 litros. E quem mede dessa forma é a Fiat com Pulse, que tem 370 litros. Então é um porta-malas menor do que o de um Nivus e maior do que o de um Pulse. Ele está bem no meio termo ali, em termos de espaço, e tem até uma luz no porta-malas, e isso, se fosse um Dacia, ele certamente não teria, né? Tá aí, é um Renault. Inclusão é isso aqui, ó, canhoto e destro conseguem fechar esse porta-malas. Com 2,60 m de entre-eixos, o espaço até que é razoavelmente bom, tá bem na média do segmento. Acabamento aqui é sempre de plástico, plasticão mesmo, tem um cromadinho aqui na maçaneta. O banco é em tecido, não vi nenhum carro aqui com couro ou algo do tipo. É um degradê mesmo laranja e preto, 3 encostos de cabeça. E aqui pra mim tem 2 portas USB do tipo C e um porta-objetos. Um porta-objetos que aparentemente daqui a uns 3 ou 4 anos vai se tornar uma saída de ar-condicionado, que é uma coisa que falta aqui, pelo menos na comparação com o Volkswagen Nivus. Agora vamos lá pra frente, que agora tem que correr com o tempo aqui. Aqui na frente, o que eu vou conseguir te falar é que esse painel é parcialmente o da nova geração do Sandero. Essa parte superior aqui é basicamente a mesma, mas ele tem um couro com costuras laranjas aqui, esse black piano nessa faixa horizontal para dar essa sensação premium também, e recebe o volante que a gente conhece do Captur, o novo logotipo da Renault aqui no meio. Eu vou ligar aqui, partida por botão. Ele tem um quadro de instrumentos aqui de 8 polegadas, 7 polegadas, perdão, colorido. Na lateral ele não exibe muita coisa, só mesmo luz de seta, indicação com seta digital inclusive. Quadro de instrumentos, enfim, é um outro layout diferente do que se vê na Europa, mas a grande surpresa para mim tá aqui, ó. Tudo bem que ele cai, mas tem ajuste de profundidade e isso aqui tem seu valor. Essa central multimídia tem 8 polegadas, conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas ela está desligada aqui por uma questão técnica aqui no carro. Mas enfim, ela tem uma mudança de cor em função de uma iluminação ambiente aqui na porta. É uma das coisas de estilo aqui, ele não tem nenhuma iluminação no painel, mas tem na central e na porta. Aqui essa faixa toda é de couro sintético com costura laranja. E a grande diferença aqui está na altura do console, que é mais alto, tem esse seletor de marcha do tipo joystick e freio de estacionamento eletrônico sem auto-hold. E o botão parking, né, fica aqui separado.
Tem um porta-objetos com um carregamento sem fio para smartphone, uma tomada USB-C, uma convencional e os comandos de ar-condicionado digital que nós já conhecemos também lá do Duster. E é basicamente isso, um bom banco, regulagem de altura, regulagem de profundidade, uma posição de dirigir ok, porque o painel também é um pouco elevado, e é isso. Vamos dar uma olhadinha no motor? Coisas importantes aconteceram aqui. A primeira é que não há mais uma mola, né, aqui sustentando o capô. Então você vem e usa a boa e velha varetinha. Não tem mais amortecedor como no Sandero e no Logan. Até porque esse capô já está mais resistente e mais forte. E aqui nós temos uma grande estrela desse carro, que é o motor 1.0 turbo, 3 cilindros, que vai ter produção nacional e tem 125 cavalos com álcool, né? Ele é um 1.0 flex e 22,4 kgfm de torque. É o maior torque entre os motores 1.0 no Brasil e provavelmente um dos maiores do mundo. E isso é um tanto impressionante. Enfim, tem injeção direta, flex, um suporte de motor por cima e também tem um câmbio de dupla embreagem e 6 marchas úmido. Não é seco como até nós chegamos a sugerir meses atrás. Isso faz uma boa diferença. A questão é que esse câmbio é feito na China por uma empresa chamada Magna. Se você nos acompanha aqui há algum tempo, você sabe que esse aqui é basicamente um familiar do câmbio Power Shift da Ford, que era seco. O problema dele era ser seco e o óleo avançar para a área seca. Nesse caso aqui não vai ter problema. Então é basicamente o câmbio do Ford Territory e dos Caoa Chery ainda com DCT. Não é que seja ruim, já é um câmbio que evoluiu bastante e pode ser que aqui esteja bem melhor e prometendo a eficiência que a Renault promete ao trocar o câmbio CVT que ela usa nos outros carros por esse DCT como uma solução exclusiva para esse produto aqui, que vai ser feito tanto no Paraná quanto também no Marrocos, para aí sim ser vendido na Turquia, na África, no Oriente Médio e em alguns países da Europa, além da Turquia, né? Bom, esse aqui é só o começo da nova fase do projeto Renaulution da Renault Global. A partir desse ponto, na verdade, começa a renovação dos produtos. Além do Kardian, ainda vai ter um SUV maior, talvez para substituir ali o Duster, uma picape para substituir o Oroch e muitos outros modelos baseados nessa plataforma CMF-B, que na verdade é uma versão modular da plataforma B0 que era utilizada anteriormente por Sandero, Logan, pelo atual Duster. Enfim, é uma versão maior também da CMF-A do Kwid. E é a plataforma global da Renault atualmente para carros deste porte. E ela pode ir desses 2,60 m até os 2,95 m de entre-eixos, que é o que eu espero para a picape que deve concorrer aí de verdade agora com a Fiat Toro e com a Chevrolet Montana. E com qualquer outra picape monobloco que aparecer por aí com porte intermediário. O fato é que, como eu falei, o lançamento desse carro vai ser só em janeiro, com o início das vendas em março. E eu espero preços ali ao redor dos 115 até 135, 140 mil reais nesta versão, nessa configuração que tem piloto automático adaptativo, assistentes de ponto cego, enfim, um pacote de segurança completo. Ele só não tem o piloto automático adaptativo com stop and go. Ele vai desativar ali 30 por hora, como alguns outros SUVs compactos aqui no Brasil. E neste momento é só. Ainda não vamos poder dirigir o Kardian, o tempo aqui está bem limitado, mas você confere mais detalhes sobre esse projeto e também sobre esse carro lá no site da Quatro Rodas. Eu conversei com algumas pessoas após a apresentação global do Kardian e pode anotar aí, ele vai ter preço de lançamento entre 120 e 140 mil reais nas 3 versões. E depois disso o Renault Duster vai ficar mais caro, porque ele vai ter um motor 1.3 turbo de 170 cavalos em todas as versões, aproveitando que o Renault Captur acabou de sair de linha. Nós vamos dar uma paradinha agora, mas não sai daí porque daqui a pouco tem mais programa 4 Rodas aqui na BMC News. Estamos de volta para conhecer a nova geração do Range Rover. Um carro que é sinônimo de luxo entre os SUVs no mundo inteiro. E o Guilherme Fontana vai te mostrar alguns argumentos para essa fama global tão distinta.
Eu poderia começar esse vídeo fazendo alguma homenagem para a falecida Rainha Elizabeth, que era fã declarada dos Range Rover, mas seria um pouquinho clichê. Também não dá para fazer uma avaliação comum desse carro, mostrando espaço, como anda, equipamentos. É um carro que é muito mais do que isso. E também, convenhamos, é mais por curiosidade. Dificilmente você está aqui para decidir se vai comprar um carro desse ou não. Até porque essa versão que a gente está te mostrando aqui sai ali por volta de R$1.300.000. Então hoje eu vou ser mais direto. Eu tô aqui para te mostrar os 20 luxos, exageros, absurdos, destaques, seja lá como você preferir, do novo Range Rover. Tem muita coisa aqui que eu tenho certeza que você não sabia que existia num carro. Vem comigo ver. E o primeiro absurdo desse carro aqui que chama muita atenção é essa pintura aqui. Ela é exclusiva dessa versão First Edition e da topo de linha SV. É um tom fosco de dourado, muito bonito, muito elegante. Só que mesmo sendo exclusiva dessas versões, ele não é de série não. É um opcional que custa nada menos do que R$51.100. Agora vamos dar uma olhada na lateral, que tem umas coisinhas para te mostrar também. O segundo exagero desse carro, como dá pra ver, tá nas dimensões e no peso. Ele tem 5 metros de comprimento, 3 metros de entre-eixos, 1,87 de altura e isso não tem como ser leve, né? São mais de 2,5 toneladas no caso dessa versão aqui, que é equipada com motor a diesel. Sobre o motor eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Isso também vale para as rodas, que tem 23 polegadas e são calçadas com pneus 285/40. E aqui no caso da versão First Edition, tem a pintura em preto brilhante. Só que mesmo com essa combinação de ser um carro enorme e ter essas rodas também enormes, o diâmetro de giro desse carro é muito bom, são menos de 11 metros. Só que isso não é um milagre não, ele tem um motivo. É porque as rodas traseiras estressam até 7,3 graus em manobras. Isso ajuda muito para sair de algum lugar mais apertado, para manobrar. É uma boa ajuda da tecnologia. Outra curiosidade é o poder de camuflagem do Range Rover, vamos chamar assim. Que eu tô falando das maçanetas, elas ficam embutidas quando o carro está travado. Seja por estética, aerodinâmica, segurança. E aí, quando eu destravo lá dentro ou aqui pela chave, elas saem. Mas esse poder de camuflagem não fica só aqui não, ele continua lá na traseira. Vamos dar uma olhada? Aqui está a maior revolução visual da história do Range Rover. Ele ficou mais futurista e ao mesmo tempo minimalista. Ele é tão minimalista que parece nem ter lanternas. E aí entra aquela questão que eu estava falando na lateral de poder de camuflagem. Os desavisados, quem não conhece o carro, não sabe onde está a lanterna, não sabe onde acende o que. Então aqui a gente tem as lanternas, as luzes de posição e luzes de freio. E aqui nessa faixa preta aparece a luz de seta, que é a luz dinâmica que você está vendo aí piscando. E aqui embaixo no para-choque, aí sim dá para ter uma noção, ali fica a luz de ré. Outra coisa que fica escondida aqui atrás é o limpador do vidro traseiro. Ele está escondidinho aqui debaixo do aerofólio. Isso, além de ajudar a manter aqui a aerodinâmica, deixa o visual mais limpo, também não deixa escorrer aquela sujeira, aquela água suja aqui na lataria, porque conforme ele passa aqui, ele leva a sujeira lá para cima. É uma coisa bem interessante. E claro que eu vou aproveitar que eu tô aqui na traseira para falar de porta-malas, começando pela abertura, que pode ser feita lá dentro, aqui por um botão ou pela chave. Uma coisa interessante é que ela tem essa abertura dupla, uma parte para cima, outra para baixo. Inclusive isso me desbloqueia uma certa memória do Maré Weekend, mas aqui é mais tecnológico, né? Tudo eletrônico. Lógico que dá para abrir de forma independente, por exemplo, eu posso ficar com essa parte aqui fechada e deixar só essa daqui aberta, do jeito que você preferir. E falando de dimensões, aqui tem nada menos do que 1.050 litros. É um porta-malas bem grande. Se você estender ali, se você reclinar os bancos da segunda fileira, aí então fica quase uma cama aqui. E falando em reclinar os bancos lá, tudo é feito por aqui, tem os botões. E aqui também tem outros comandos, por exemplo, para subir ou baixar
a suspensão. Por exemplo, o carro está alto, você quer colocar uma coisa mais pesada, você não precisa fazer tanto esforço. Só que não acabou essa parte aqui não, e esse merece um tópico exclusivo. Eu tô falando do step que tá guardadinho ali, que aqui não tem nada de step temporário não. É um pneu comum, igual todos os outros, com a roda igual as outras, de 23 polegadas. Haja espaço para guardar isso daqui. Bom, agora sim, vamos falar lá dentro desse carro, que tem bastante coisa. Fica aí. Tudo bem, pode até parecer um pouquinho clichê falar de acabamento de um Range Rover de quase R$1,5 milhão, mas não tem como ignorar, não dá para passar batido por isso. Aqui todos os materiais, todos os encaixes são de muito boa qualidade, são muito bem feitos. E aí tem alumínio, até os plásticos rígidos são de boa qualidade, madeira e também tem couro legítimo. Caso você seja contra, o couro legítimo também tem opções sintéticas. Mais um absurdo aqui do interior é o isolamento acústico. Parece que a gente está numa bolha, que você quase não ouve o que está acontecendo lá fora. E parte disso se deve graças aos vidros, que são duplos. E aí, caso esse isolamento acústico não seja suficiente, também tem o sistema de som da Meridian, com 34 alto-falantes, mais subwoofer de 1.600 watts de potência, com um sistema de cancelamento de ruído. É basicamente o que acontece naqueles fones de ouvido, que a gente conhece mais perto, é um pouco mais palpável pra gente, que tem microfones instalados nas caixas de roda que vão detectar os ruídos que estão sendo produzidos ali e reproduzir uma frequência que cancele esses ruídos, não deixe que eles invadam a cabine. Ainda falando de equipamentos, claro, esse carro tem uma lista gigantesca: piloto automático adaptativo, com frenagem automática, faróis full LED, carregadores por indução, mas alguns se destacam. E um deles é esse daqui, ó, é o sistema de câmeras, que mostra diversas visualizações. Você pode selecionar tanto aqui esse modo 3D, que dá para ver todo o entorno do carro. A gente vai selecionando para um lado, para o outro, dá para selecionar por aqui também, ó. Eu consigo ver certinho a guia para não ralar essas belíssimas rodas de 23 polegadas. Ou então também dá para tirar a visualização 3D e ir para uma visualização off-road. Aqui, por exemplo, estou vendo a frente, estou vendo aqui as rodas. E tem mais uma ainda que não está aqui, mas que está aqui. Olha só, o retrovisor vira uma câmera e a câmera dele está lá no teto, lá do lado da antena. Então são duas barbatanas, uma é para antena e a outra é para abrigar a câmera que vai transmitir a imagem aqui para dentro. Aqui tem várias configurações de altura, de brilho, olha aí. Ou você usa o espelho tradicional. Legal, né? Agora sim eu vim aqui para o banco traseiro, porque esse daqui é o maior destaque do carro, que é todo esse espaço aqui traseiro. Afinal, a maioria dos compradores do Range Rover vão andar aqui. Isso aqui, esse espaço, as comodidades, são praticamente uma classe executiva de uma boa companhia aérea. Inclusive, esses bancos, ou poltronas, né? Isso aqui é praticamente uma poltrona. São muito bons, muito confortáveis, eles te abraçam. Só que mais do que isso, tem ajustes elétricos que ficam aqui na porta, que fazem que você possa viajar aqui praticamente deitado, sem nenhuma preocupação. Também dá para ajustar, claro, aqui o assento, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. O foco, lógico, é levar duas pessoas aqui, mas até dá para levar um aqui, mas não é exatamente o propósito. Esse assento estreito, com esse encosto também, não é dos mais confortáveis. E é justamente por isso que ele tem esse console, que desce aqui apertando um botãozinho. E aí aqui sim a gente tem uma verdadeira classe executiva, porque aqui no meio tem vários comandos que eu vou falar daqui a pouquinho, mas primeiro eu vou falar sobre espaço. Não dá para falar que, nossa, eu tenho uma infinidade de espaço aqui nas pernas, mas pensando justamente nisso, aqui do lado direito, eu consigo liberar mais espaço. Então, deixa eu até te mostrar aqui. Ó, com o comando eu consigo fazer o banco da frente.
ir todo para lá. E aí me liberar aqui um apoio para os pés e também aqui para a panturrilha, que afinal quem está aqui quer viajar com bastante conforto. Lógico, só explicando, não dá para fazer isso ali do lado esquerdo porque tem o motorista. Aqui do lado direito, que também é o único assento que tem esse apoio aqui e ali para os pés, aqui desse lado nem tem, é porque ali na frente dificilmente vai ter alguém viajando. O luxo de número 13 desse carro é a quantidade de comandos que você tem aqui no banco traseiro. Então aqui no meio eu tenho essa tela, que eu tenho como controlar tudo, assentos, ar-condicionado, a cor da iluminação da cabine, a persiana do teto solar e essas telinhas aqui traseiras. Aqui na porta tem mais alguns comandos, são os comandos dos bancos, né, para frente, para trás, também tem memórias. E tem ainda outros comandos de iluminação, de volume, eu consigo mutar o que está tocando ali, eu tô aqui, eu não quero mais ouvir a música. E também o comando para subir essa persianinha aqui para dar um pouquinho mais de privacidade, também para bloquear o sol. Um dos comandos que merece destaque e um tópico exclusivo entre o que a gente tem disponível aqui na telinha é o de massagens. Todos os bancos, exceto esse central que está aqui abaixo desse console agora, tem massagem disponível. E são vários tipos de massagens. Eu vou até selecionar aqui para falar mais especificamente que tipos a gente tem. Olha, são 5 níveis, são 5 tipos de massagem. Você consegue escolher a direção, se de baixo para cima, se de cima para baixo, se do meio. É uma coisa muito louca. E tem também 5 níveis de intensidade. Então, além desse conforto todo aqui de espaço, pernas esticadas, costas deitadas, você ainda pode receber uma massagem enquanto está aqui na classe executiva do Range Rover. Outro absurdo que aí contempla o carro todo, mas aqui atrás tem destaque também, é a quantidade de telas. Lá na frente a gente tem o quadro de instrumentos e a central multimídia, que são telas enormes, o ar-condicionado, que nos comandos também são telas que mudam de função ali. Também tem o retrovisor, que eu te mostrei, que tem a câmera instalada lá no teto. Aí aqui atrás a gente tem, de novo, o ar-condicionado, essa tela aqui do meio com os comandos, mais essas duas telas aqui, uma para cada ocupante das extremidades. Nelas a gente tem ali a indicação de localização e dá para conectar o HDMI, que fica escondidinho aqui dentro, para você assistir o que quiser, qualquer filme. Acho que dá para ligar até um videogame aqui para ir jogando enquanto viaja. Aqui é isso, essa massagem aqui tá boa demais, esse conforto com as pernas esticadas aqui tá muito bom, mas eu vou voltar lá pra frente para te contar mais coisas, só que agora em movimento. Essa nova geração do Range Rover, pelo menos aqui no Brasil, tem duas opções de motorização. A gasolina V8 4.4 com mais de 500 cavalos, e esse daqui que a gente está andando agora, que é um híbrido leve a diesel. Então essa configuração aqui combina um motor 3.0 turbo diesel de 6 cilindros a um sistema 48 volts elétrico. É o mesmo sistema, por exemplo, que um Caoa Chery Tiggo 5X usa. São 350 cavalos de potência e 71,4 kgfm de torque. Só que o absurdo aqui dessa configuração é que esse aqui é o carro a diesel mais suave que eu já andei até hoje. Você praticamente não percebe que você está num carro a diesel, você não ouve aquela coisa do motor, você não tem a vibração do motor a diesel. Só lá em cima, em rotações mais altas, você até escuta um pouquinho daquele borbulhar de motor a diesel, só que quem manda mesmo é o som dos 6 cilindros, aquela coisa mais encorpada. Também tem bastante suavidade na suspensão desse carro, porque ela é pneumática, né? Você consegue controlar a altura de acordo com o modo que você escolher aqui. A variação inclusive é de 11 centímetros entre o mais baixo e o mais alto. E aí essa suavidade que eu falei aparece principalmente numa condição como eu tô aqui, numa rodovia com asfalto liso. Aí parece que você tá num tapete voador, é muito confortável. Só em asfalto ruim, centros mais com buracos e tal, aí me decepcionou um pouco, porque eu imaginei que absorvesse um pouquinho melhor o impacto.
Mas não, ele passa bastante aqui para a cabine sem muitas cerimônias. Um outro destaque é que não custa a gente lembrar que a gente está no Land Rover, então a gente precisa ter uns modos de condução que aguentem umas situações um pouquinho mais extremas. Aí tem um botãozinho aqui que sobe, que a gente consegue selecionar vários modos de condução para esportivo, normal, eco, só que aí também tem os off-road. Tanto que ele tem duas posições diferentes da suspensão para modo off-road. E caso você esteja aí pensando que é um carro de mais de 5 metros de comprimento, mais de 2,5 toneladas, 350 cavalos só, será que dá conta? Dá conta. Tanto é que, além da experiência aqui de aceleração, que esse carro tem umas acelerações muito boas, na nossa pista de testes ele foi de 0 a 100 km por hora em 7,6 segundos. Para um carro desse tamanho é um tempo muito bom. O mesmo vale para o consumo. Ele pode parecer um carro beberrão, mas não é. Nos nossos testes também, ele fez as médias de 10,2 km com litro em ciclo urbano e 13,5 no rodoviário. Números muito bons, né? Inclusive são números melhores do que o de um Jeep Compass Turbo Flex, por exemplo. O último absurdo desse carro é que se você estiver interessado em um, é bom ter um pouquinho de paciência. Isso porque lá, em 2022, a Land Rover disse que trouxe 50 unidades. Só que no lançamento dele, no final de agosto, ele já tinha mais de 400 pedidos. Ou seja, existe uma fila de espera. Isso porque esse carro aqui na versão mais barata custa ali perto de R$1.100.000. E na versão topo de linha, que tem motor V8, passa de R$1.600.000. Não é qualquer carro para ter uma fila de espera, né? Ele apresentou 20 absurdos, mas o que mais me impacta nem é o preço milionário, mas sim o baixo consumo. É um carro tão pesado, equipado e gigantesco, com um consumo mais baixo do que o de muito SUV compacto e SUV médio. Quem diria que o motor diesel e híbrido faria uma mágica como essa? A Toyota aposta em várias tecnologias para redução de consumo e de emissões nos seus carros, com híbridos plug-in e tecnologia a hidrogênio. É o caso do Toyota Mirai, que tem 2 unidades em teste aqui no Brasil. E o Eduardo Passos vai te mostrar como funciona esse sistema que usa hidrogênio para gerar eletricidade e que só solta água pelo escape. Na verdade, ele até bebeu essa água. Eu tenho 27 anos, mas eu percebo que estou envelhecendo quando eu vejo tecnologias que, quando eu era criança, eram coisa de ficção científica e hoje em dia estão se tornando realidade. Eu estou falando de coisas como a fusão nuclear, a volta do homem à lua, os carros autônomos e os carros a hidrogênio, que no caso incluem esse aqui, o Toyota Mirai. Ele é o primeiro carro a hidrogênio de série no mundo e a gente tem 2 dele aqui no Brasil. Motivo para isso tem, e eu vou te contar por que nosso país pode ser talvez o lugar ideal para uma ideia como essa. Vem comigo. Se você cruzasse com esse carro na rua, talvez nem percebesse a revolução que ele representa. O Toyota Mirai é simplesmente o primeiro carro a hidrogênio de série no mundo. E por incrível que pareça, ele já está na 2ª geração. Desde 2014 foram mais de 20 mil unidades vendidas, em locais como o Japão, a Califórnia e alguns países da Europa. A primeira geração eu confesso que eu acho bem estranha, você está vendo a foto dela aí. Mas com o passar do tempo parece que os designers aqui seguiram a mesma lógica de outros carros elétricos mais longevos. Eles perceberam que a inovação tem que estar mesmo na tecnologia. O design tem que evoluir, mas sem fugir muito daquilo que a gente está acostumado e gosta. É por isso que aqui na dianteira é um carro bem mundano, ele não chama atenção em praticamente nada. Atrás, esse caimento com função aerodinâmica pode destoar um pouquinho do normal. Mas se a gente parar para pensar que é algo bem parecido com o Hyundai Ioniq, que a gente tem bastante nas ruas brasileiras, dá para concluir que não é nada de outro mundo. Sendo assim, o que importa de verdade é o que está debaixo do capô. Mais precisamente, debaixo dessa placa plástica que esconde a célula a combustível, a usina de força desse carro.
É uma tecnologia tão complexa que a Toyota vem trabalhando nisso desde 1992. Então, nem vale a pena tentar se aprofundar em como funciona isso aqui. Mas dá pra gente entender mais ou menos com base em uma analogia que, já peço perdão aos físicos e químicos, simplifica bastante a coisa toda. Imagina um biscoito recheado. Cada bolacha desse biscoito é o eletrodo. Em um eletrodo vai o hidrogênio, gás hidrogênio, que vem dos tanques. No outro vai o gás oxigênio, que entra aqui na grade frontal, ou seja, essa grade é funcional, passa por um filtro que remove impurezas, pequenos detritos, e por um filtro ativo que separa o oxigênio efetivamente de outros gases atmosféricos, como o nitrogênio. Quando a gente tem o hidrogênio num eletrodo, o oxigênio no outro, o recheio é o eletrólito e através dele ocorre uma reação química que gera corrente. Vamos deixar simplificado desse jeito. Então, ao todo, essa reação química bem complexa gera três coisas: eletricidade, que vai alimentar o motor lá atrás, calor, que pode ser aproveitado para climatizar a cabine em países frios, por exemplo, e água, que fica armazenada no próprio carro e, apertando um botão que fica aqui no painel, eu consigo descartá-la. Esqueça gases estufa, particulados que fazem mal à saúde ou que deixam aquela névoa nas cidades grandes. O único produto desse passeio nosso com o Mirai é essa água aqui. É água mesmo, tá? Tanto que eu vou bebê-la e antes só vou fazer um aviso que a Toyota, é claro, não endossa que você beba a água do Mirai. Nada de comprar um Mirai daqui a alguns anos e usar esse vídeo como estímulo, não. Afinal de contas, os dutos que conduzem a água até ali embaixo podem ter algum tipo de contaminação, mas a gente vai fazer aqui um brinde ao hidrogênio. Água boa, tá? A primeira análise, a escolha do hidrogênio faz muito sentido. Para você ter uma ideia, 1 kg de gás hidrogênio tem mais de 200 vezes a energia que 1 kg de bateria veicular, digamos, teria. Ou seja, para você rodar 650 km, que é mais ou menos a autonomia desse carro, um elétrico convencional gastaria mais de 1 tonelada só para armazenar essa energia. Aqui a gente gasta simplesmente 5 kg de hidrogênio disposto em 3 tanques. 1 na longitudinal, 2 na transversal, que ajudam a explicar os quase 5 metros de comprimento desse sedã. Em todos os lugares que o Mirai é vendido, há postos de hidrogênio. E para você abastecer, na verdade, é bem parecido com o que a gente sempre faz num posto de gasolina. Você basicamente conecta a mangueira a esse bocal, só que ao invés de inserir líquido, você vai inserir gás a uma pressão altíssima. Esses tanques podem ter mais de 3 vezes a pressão de um cilindro de GNV, por exemplo. Mas não precisa ficar com medo disso aqui explodir não, porque são 3 camadas de proteção em volta dos cilindros, incluindo um enrolamento em fibra de carbono bem tensionado, que é uma tecnologia que veio dos foguetes espaciais. Além disso, em caso de batidas, a estrutura do carro é pensada para desviar o impacto dos tanques em si. A cabine tem um isolamento para que o hidrogênio não penetre e cause algum tipo de dano. E em casos emergenciais, até um mecanismo que expele esse gás imediatamente para evitar uma explosão. Afinal de contas, desde a época do Hindenburg, a gente sabe que brincar com hidrogênio não é para qualquer um não, né? Você percebeu que eu falei de motor elétrico, né? E, de fato, o Mirai é um carro elétrico. A diferença é que os elétricos que a gente está começando a ver nas ruas brasileiras são os BEVs, na sigla em inglês. Veículos elétricos a bateria. Esse aqui é um FCEV, um veículo elétrico a célula de combustível. No fim das contas, o responsável pela propulsão aqui é um motor elétrico traseiro, sem grandes diferenças para qualquer outro motor elétrico de um carro convencional e que tem 184 cavalos e 41,5 kgfm, com torque instantâneo e tudo mais. E enfim, são números bem ok, nada mal para o que o Mirai oferece com essa performance. 'Sim, 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 'Sim,
A produção de praticamente todo hidrogênio combustível no mundo hoje ocorre de duas maneiras: eletrólise ou reforma a vapor. O primeiro caso é basicamente você extrair hidrogênio da água usando eletricidade. E se essa eletricidade vem de fontes renováveis como o vento ou o sol, você tem aí o hidrogênio verde. Você conhece algum país com bastante vento, bastante sol? Eu acho que eu estou num dele, né? A outra forma é a reforma a vapor, que tradicionalmente utiliza gás natural e um vapor em altas temperaturas, com outras complexidades, claro, para gerar o hidrogênio. Só que aí há dois problemas. Primeiro, é um processo poluente. E segundo, ele não é muito eficiente energeticamente. Muitas vezes o hidrogênio que você obtém no final do processo gera menos energia do que se você simplesmente queimasse o gás metano, por exemplo, que foi utilizado de matéria-prima. Só que se a gente descobrisse uma forma de fazer essa reforma a vapor com gases menos quentes, ou seja, menos energia gasta para fazer com que essa transformação aconteça, e utilizando uma matéria-prima que, na sua própria criação, na sua própria gênese, também capturasse carbono. Bom, é isso que está acontecendo aqui no Brasil, a reforma a vapor com etanol. Um dos motivos para o Mirai estar aqui no Brasil, entre outros, é porque a poucos quilômetros da fábrica da Toyota aqui em Sorocaba que a gente está sendo construído o primeiro posto de abastecimento com hidrogênio do Brasil, mais especificamente no campus do Butantã, da Universidade de São Paulo. A ideia é justamente estudar como que vai ser essa mudança do gás natural pelo etanol e como que isso impacta nessa equação bem complexa. Nos Estados Unidos, o Mirai é vendido somente na Califórnia. E essa versão aqui, a XLE, a mais barata, tem preço tabelado em $50 mil. Mas, na verdade, ela custa bem menos, porque a gente tem que levar em conta as isenções tanto do estado da Califórnia quanto do governo federal dos Estados Unidos. Elas chegam a mais ou menos $13 mil, e aí o preço desse carro já cai para $37 mil. Vale citar que durante a pandemia, a Toyota fez uma promoção, um descontaço, que teve gente que comprou o Mirai XLE por $18 mil. Isso é muito barato. Ok, não dá pra gente fazer conversão direta, há distorções, mas imagina você comprar um carro por mais ou menos 90, 100 mil reais aqui no Brasil e com esse mesmo dinheiro comprar um Mirai. Além disso, hoje em dia, com esse preço na casa dos $37 mil, quem compra esse carro ganha $15 mil em crédito para gastar nos postos de hidrogênio da Califórnia. Dá aí para abastecer uns bons anos sem se preocupar com isso, e ainda ganha diárias de carros a combustão, por caso de você querer viajar de carro para algum lugar fora da Califórnia que não tenha postos de carregamento. Eu gosto bastante dessa atitude da Toyota. Ela meio que reconhece e premia quem se dispõe a fazer o papel de experimentar esse produto no mundo real. Querendo ou não, uma tecnologia tão diferente como essa só é validada no mundo real. Os engenheiros podem calcular, os analistas podem fazer suas previsões, mas é só o comportamento humano, as políticas governamentais, a boa e má vontade dos governos, enfim, é só colocando isso aqui no mundão que a gente vê como se sai. E quem é pioneiro na adoção dessas tecnologias sempre vai passar uns perrengues a mais. A Toyota reconhece isso, faz o Mirai não custar caro, aproveita de benefícios fiscais e facilita a vida como dá. Afinal de contas, é interesse dela que as pessoas utilizem bastante esse carro, deem um feedback e daí ela vai direcionando como vai ser a estratégia dela entre hidrogênio, eletricidade, híbridos, etanol, enfim, todas as rotas que ela vem seguindo nesse futuro, assim como outras montadoras. Agora, se você surgisse dentro do Mirai, você poderia falar que é um carro como qualquer outro. O nível de acabamento é bom, né, como um bom sedã grande americano de relativo luxo. Há bastante material macio, pouquíssimo plástico duro, acabamento em black piano, carregador de celular por indução. Mas convenhamos que num carro desse aqui isso não é o maior interesse. Inclusive a central multimídia nem é tão boa, mas a linha 2024 já melhorou esse aspecto. As unidades que a gente tem aqui no Brasil são da linha 2022, então ainda tem uma central multimídia que não é muito interessante, assim como o quadro de instrumentos digital. Mas é um carro confortável e aqui na frente ele é um carro espaçoso.
Aqui atrás a história já é bem diferente. Você já deve ter reparado a altura desse túnel central, que sem dúvidas é o maior túnel central que eu já vi em um carro. Ele dá aqui, ó, no meio da minha canela, e o motivo dele é óbvio, é o cilindro de hidrogênio que passa justamente por aqui. Ossos do ofício, né? Para desenvolver uma nova tecnologia, você vai se aperfeiçoando aos poucos e encontrando soluções. Ao mesmo tempo, por mais que esse carro tenha quase 5 metros de comprimento, me surpreendeu que ele tem pouco espaço entre o joelho e o banco, e entre minha cabeça e o teto. Em relação às pernas, eu acho que é justamente pela proporção do capô, que é bem grande, e do porta-mala também, deixando pouco espaço para a cabine. A questão da cabeça, acho que já é mais questão de projeto da Toyota, talvez tenha a ver com uma necessidade de menor arrasto aerodinâmico, não sei. Enfim, atrás o Mirai é desconfortável. Mas vamos ser sinceros, o cara que compra um carro desse está interessado na tecnologia de propulsão, ele está interessado na questão do combustível. E de vez em quando há um preço a se pagar, que nesse caso aqui é simplesmente o quinto ocupante, que até tem um cinto de segurança para ele, mas espaço não tem não. Finalmente chegou a hora de dirigir o carro a hidrogênio. Se você está esperando algo de outro mundo, eu vou te decepcionar bastante, porque não muda quase nada. Na verdade, em relação a um carro elétrico, não muda nada. Afinal de contas, quem está tracionando esse sedã é o motor elétrico traseiro. Não há diferença nenhuma em termos de dirigibilidade para qualquer outro carro elétrico. O torque, ele é entregue instantaneamente, a gente não tem barulho, né? E mesmo em relação a um sedã convencional, também não muda muita coisa. Centro de gravidade baixo, dá mais estabilidade em curvas como essa que a gente está fazendo agora. Por se tratar de um carro um pouco mais requintado, ele tem suspensão independente à frente e atrás, que também contribui para esse maior conforto, né, de rodagem. E a gente percebe que poucas questões são modificadas por conta do hidrogênio. O console central, você pode perceber que ele é bem voltado para mim. A seleção de marcha está bem acessível, o carregador de celular por indução. E isso tem a ver, claro, como eu te mostrei aqui atrás, com mais um tanque de hidrogênio que passa aqui. Outra coisa engraçada é perceber aqui no quadro de instrumentos a marcação de consumo, que é de quilômetros por quilo. Eu já vi quilowatt por quilômetro, quilômetro por quilowatt, quilômetros por litro. Agora quilômetros por quilo é a primeira vez que eu vejo e é bem interessante. Então é bom ter de cabeça mais ou menos aí quanto que o seu carro a hidrogênio num futuro carrega em massa, né? Para você calcular bem sua autonomia. Mas é isso. No fim das contas, dirigir o Toyota Mirai é surpreendentemente comum. Não tem nada de diferente de um carro elétrico. E a ideia da Toyota parece que é essa mesmo. Não tem por que ser diferente, né? Um motor elétrico já nos proporciona essa aceleração bem agradável, esse silêncio. O carro sedã, com essa boa construção, nos proporciona a estabilidade. A única coisa que precisaria mudar mesmo é a fonte dessa energia, que no caso vem do hidrogênio, vai para a célula e da célula vai para o motor. Eu até poderia estender a parte que eu dirijo esse carro, só que o combustível já está no final. A Toyota não consegue carregar muito o Mirai aqui no Brasil por conta da pressão necessária para que esse carregamento ocorra. Eles conseguem levar até mais ou menos 10% de carga só. E não tem o que falar. Em termos de dirigibilidade, é isso. Muda muito pouco. Talvez seja até mais surpreendente o fato de mudar pouco do que se fosse algo diferente do que a gente esperava. Então, diante de todas essas maravilhas que eu te contei, dá para cravar, o carro elétrico morreu, agora é o carro a hidrogênio. Não, calma lá, muita calma lá. Imagina a energia que chega ao Mirai e movimenta esse carro. Ela começou lá atrás como energia elétrica. Essa energia elétrica foi gasta ou na eletrólise ou talvez em algum outro método de produção do hidrogênio. Ela foi gasta para você comprimir ou resfriar esse gás para posterior transporte. Ela também é gasta na própria célula de combustível, que tem mais de 10, talvez até 20% de perda energética, a depender do modelo e da aplicação. E por fim,
ela vai movimentar o carro com uma eficiência que, em geral, varia de 25% a 35%. Ou seja, 100 kWh lá atrás virariam 25, 35 kWh aqui. Agora imagina a energia que sai lá da hidrelétrica e vai direto para um carro elétrico. É basicamente jogar essa eletricidade no sistema e conectar o carro à tomada. As perdas são muito menores. Pegando um exemplo cada vez mais comum no Brasil, imagina um cara que tem placas solares em casa e utiliza essa energia para carregar seu carro. Em alguns cenários, a eficiência pode ser de 90%. O carro elétrico, em geral, é muito mais eficiente. Um veículo elétrico, em geral, é muito mais eficiente que um veículo a hidrogênio. Então, inverte tudo. O carro a hidrogênio morreu, agora é o carro elétrico. Calma lá. Imagina uma carreta elétrica. Imagina que essa carreta precisa ter as mesmas capacidades que um caminhão a diesel que você vê na estrada. Para imaginar o tamanho da bateria desse caminhão. Para imaginar o peso da bateria desse caminhão e quanto peso de carga útil seria perdido simplesmente pelas próprias baterias. E pior de tudo, para imaginar quanto tempo você levaria para carregar essas baterias. Em muitos casos, algumas operações de frete seriam inviáveis. E como a gente sabe, o diesel, em algum momento ao longo das próximas décadas, terá que acabar. A Toyota, como outras montadoras, entende algo que eu concordo: não existe só um caminho. No planeta Terra inteiro há diversos cenários, diversas necessidades e não dá para cravar se o futuro é elétrico, se o futuro é a hidrogênio, se o futuro é a gasolina sintética. Dá para cravar que o futuro é sem emissão de carbono. E a gente tem que usar todas as armas disponíveis, incluindo essa aqui. O legal da tecnologia de célula de combustível é que uma pequena quantidade de hidrogênio armazenada dentro de cilindros é capaz de gerar mais eletricidade do que um pesado conjunto de baterias conseguiria. E reabastecer isso é muito rápido. Então é uma grande aposta das fabricantes para o futuro de ônibus e caminhões, que são veículos que não podem ficar parados horas a fio recarregando. Tanto que no Japão está a maior quantidade de postos de abastecimento de hidrogênio na atualidade. Se existem cerca de 1.000 no mundo atualmente, a metade está no Japão e na Coreia do Sul. É impressionante, né? Este foi mais um programa 4 Rodas, mas semana que vem tem mais. E até lá você pode continuar acompanhando todo o conteúdo da 4 Rodas no site, na revista e em todas as redes sociais. E ainda baixar o nosso aplicativo para ficar em cima de tudo que acontece por aqui. Até a próxima!